Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Pedimos a Deus. Dona Lúcia. Fala. Não está me ouvindo? Sim, boa pode noite. fazer a prece, Dona Lúcia. Então, boa noite a todos. Pedimos a Deus e a Jesus que nos ilumine nessa noite de nossos estudos. Agradecemos a oportunidade, o momento em que Deus esteja em todos os nossos corações, em todos os nossos pensamentos, e assim, agradecendo a oportunidade, podemos dar início à nossa noite de estudo. Muito obrigado, agradeço a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Vocês estão vendo a minha imagem ou não? Não? Sim ou não? Não, tu não Não. tá aparecendo. Ainda bem, né? Nossa E agora? Não. Também não. Só a foto. Bom, aqui para mim eu apareço, mas não sei por que para vocês eu não estou aparecendo. Não saberia dizer. Eu vou sair rapidinho e já volto um minuto. Eu vou primeiro projetar aqui para nós a nossa lâmina. Enquanto isso, eu saio rapidinho e retorno. Só um momento. Estão vendo agora? Tem que falar sim ou não, senão Não tá aparecendo. Não, só o... Só o Eu título. sim. Só o título. Parece o título. tá bom. Então, não sei o que seria, porque no meu celular aqui está tudo ok, eu estou aparecendo. Pessoal, então o nosso capítulo é o capítulo 19, As Cruzadas, e aí então vai ser o fim da Idade Média, tá? O período medieval, tá bom? Passo para o seu Homero. Ô, Rita, tu quer ler um pouquinho para nós? Sim, posso ler. Seu Homero. As Cruzadas e o fim da Idade Média. As primeiras cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus, ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar sem receio as paragens sagradas, mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleravam a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocaram os protestos de todo o mundo católico do Ocidente, e no fim do referido século, prepararam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o eremita, não chegou aos entraves da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bulhões, com seus irmãos, e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500 mil homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali quiseram presentear Godofredo de Bulhões com a coroa de rei. Mas o duque de Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do Mundo, cuja fronte fora
aurelada com a coroa de espinhos, e considerou sacrilégio o colocarem na mãos um cetro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defender do santo sepulcro, organizando-se logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitalários. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. Terminou o capítulo. Continua? Quer comentar alguma questão para nós? Sim. Foi nesse período, então, que começou as cruzadas propriamente dita, né? Que durou 1000 anos, né? Uhum. E Na verdade, o período, né, medieval, ele dura 1000 anos. tá. Uhum. Sim, As cruzadas, na verdade, era assim, ó, então, tu tem as terras de Jesus, o pessoal quer dominar onde Jesus viveu, Jerusalém, porque eles acreditam, né, que eles têm que dominar tudo aquilo que pertencia a Jesus. Então, eles começam... O São Francisco vai numa dessas cruzadas, inclusive, conversar com um desses tiranos, né? Tá lá na biografia do São Francisco de Assis. Eles justificavam, né, que a Terra Santa deveria de ser protegida, aquelas coisas que a gente vai justificando e matando em nome. Era para ser uma finalidade, isso que eu ia comentar, né, Fabiano, de dizer que ia pregar o cristianismo, mas na prática também era pelo poder da espada, né, como se diz, na verdade, queriam retomar aquele espaço que tinha sido perdido, né, e então acabou se perdendo também, né, então acabou também sendo um período muito sangrento, né, ali também, né, aí entra aquilo que tu falou, né, o problema não é Cristo, assim, o cristianismo, assim, mas às vezes usam e desviam da finalidade, né, seria para pregar para quem não acreditava, né, os palestinos, né, ali, tinham outras crenças, né, não em Jesus, mas também se destoava porque não era, pregava pelo amor, né, era pelo poder da espada, né, assim, então acabou assim, virou uma coisa que eu acho que tem até hoje, né, o Ocidente contra o Oriente, né, ficou essa divisão, né, isso que quer dizer que até hoje a gente vê, né, assim, que eles falam mal de nós, cristãos, assim, por causa das cruzadas, foi nesse período aí que começou, né, assim, vocês pregam isso, o amor de Cristo, mas também teve, então, parece que isso sempre é retomado, assim, né, agora falando pelo povo palestino, assim, parece que vem essas questões à tona, né, que não foram bem resolvidas, né, até hoje, né, então fica uma divisão mesmo, assim, de cultura e de crenças, né, então, porque na verdade se desvirtuou, né, então eles não entenderam, né, até hoje eu acredito, né, não acredito na fé cristã, né, em Jesus, acho que por causa também dessas questões das cruzadas ali, né, também que teve muita mortes também, né, assim, pelo que eu... Aquele Pedro, o eremita ali que eles citam, que foi o primeiro a dar o grito, né, Jesus está na frente com a espada, olha só, inclusive botavam crianças, tá, pessoal, na frente e abençoavam, os padres abençoavam, inclusive, dizendo que a inocência, muitas crianças iam para as cruzadas e acabavam morrendo, porque não sabiam nem se defender. Meninos, jovens, eram levados com aquele aspecto da inocência, que o Cristo era o menino Jesus, e ele, o Pedro eremita, que dá o primeiro grito, né? Esse Papa da época. Sim, é o desvirtuamento da religião, da fé, né? Isso. Esse é o problema, né? Aí tu acaba desvirtuando e por isso não aceito, né? Porque não é dessa forma que, como Jesus disse, né? A mudança é pelo amor, né? Mas até a pessoa entender, introjetar isso, naquela época o pessoal via de uma forma mais bárbara, né? Ainda era muito assim, a luta era muito sangrenta ainda, né? A gente
Resquícios a gente tem até hoje, né, essas guerras que estão aí, mas era muito forte e era aceito na época, né, assim como era o que tem que fazer e pronto, né, eu acredito que pelo que a gente lê na história, assim, era muito, a fé cristã era difundida pelo poder da força mesmo ali nessa época, né. Continua? Podemos, o seu Homero vai... Você... Quer ler mais um pouquinho? Posso ler. 19.2. O fim das cruzadas. Em fins do século VII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São José de Acre. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía até então os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galiléia era um vasto jardim cheio de perfume de flores, mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer que sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas pelo Luís IX, o rei santo da França, que depois de tomada de Damietta, caiu em poder dos inimigos, pagando o fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrestre em 1270, defronte de Túris, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscam aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômico-social para todos os povos. Na Europa, a sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução de problemas de propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Terminou. Terminou aí? Terminou. Podemos avançar mais um, então, para a gente entender o raciocínio do irmão. Continua? 19.3. O esforço... Ô, Rita. Oi. Descansa um pouquinho. Tá. Tá? A Nadir. Quer ler um pouquinho, Nadir? Posso ler? Ô, Fabiana, eu estou vendo agora, se tu quiser botar ali, eu aumento aqui. É o esforço dos emissários do Cristo agora. Está postado já? Ah, tá. Eu aqui baixei ele, então, só um pouquinho eu vou ler no tempo. Tá. Obrigada. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inabilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a quem foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no caminho, nos caminhos evolutivos, e outros, como Luís XIV de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas leis do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo
através dos mais espinhosos caminhos. Quer comentar alguma questão, Nadir? Não, pode deixar a tua explicação aí, que é melhor. Alguém gostaria, pessoal, de falar alguma questão? É tão importante, né? Algum ponto que chamou ali a atenção? Eu Algum tenho detalhe? Pode um falar. apontamento ali quando estava lendo o Fim das Cruzadas. Mesmo eles, digamos, se perdendo, algumas, ele diz que gerou benefícios na época, por causa da questão dos senhores feudais, mas a gente vê também nos livros espíritas, né, agora não me lembro que a gente estudou, que aparece os cavaleiros templários, mas como, assim, assim, mais no sentido, parece que do bem, né, numa missão, assim, né, eles se retrataram muito, porque parece que alguns tinham realmente, assim, uma vontade, acreditavam naquilo, pode ser que eles se desvirtuassem porque estavam no caminho achando que a força era melhor, mas talvez tivessem, assim, uma intenção boa, não sei, né, dá essa impressão, né, assim, que nessa época surgiram várias lendas aí, tô lembrando dos filmes, né, que a gente vê, as Cruzadas, Rei Arthur e tudo, surgiu muito disso aí, e quando aparecem os Cavaleiros Templários, que então são dessa época, eles aparecem, normalmente parece que em missão, assim como a gente vê muitos padres, né, assim também, mais como missionários. É isso, sim? Isso tem, exatamente. Inclusive, desses cavaleiros templários é que vai nascer aqueles da tábua redonda, né? Esqueci agora, o nome deles. Sim, e às vezes alguns eram nobres, assim, claro, alguns se desvirtuavam, mas alguns, eu quero dizer que mesmo eles indo, eles, acho que assim, eles estavam seguindo a igreja, que dizia que tinham que lutar para manter ali aquele espaço, né, para pregar o cristianismo. Claro, não deveria ser pela força, mas é aquilo que eles acreditavam que seria a forma, né, então eles podiam estar errando, mas acredito que a intenção de muitos ali não era ruim, né, claro, alguns se perderam, né? Porque sempre vê eles, assim, se vê nas histórias e tudo, mais como herói do que bandido, uma coisa assim, os que eu tô falando dos Cavaleiros Templários, né, então eles tinham alguma missão também, ele seria esse também, esforços que está nesse capítulo aí, que tinha muitos que tinham alguma missão ali específica também, nesse período? Sim, tem vários, aquilo que a gente citou, o próprio São Francisco de Assis, que vem depois com vários espíritos juntos, né? Era a ordem franciscana, que vai ter Frei Luís, Frei Leão, e vai vindo outros, e eles todos vieram com essa missão e tarefa de pacificar, assim, e de mostrar, né, um Cristo mais de amor, um Cristo que não... Jesus não era aquela matéria, né, aquela terra, aqueles templos, aqueles lugares que ele viveu. E Jesus, aquilo tudo vai ser destruído pelo tempo. E as pessoas se apegam naquilo ali. E muitos deles, até, por exemplo, ele cita São Luís, né, esqueceu um pouco, por exemplo, ele deveria ter a autoridade, daí ele usa do autoritarismo. Mas é que está mergulhado, né? Ele diz que está mergulhado no mundo, do peso do mundo, das traições do mundo. Então, às vezes, o espírito resvala. O livre-arbítrio. Por isso, Jesus é modelo e guia. Vocês entendem? Porque Jesus ele vive a integralidade da postura do começo ao fim da sua existência. Não é mais ninguém. Não é mais nenhum espírito. Mas é óbvio que todos eles passam pela Terra, né? E eles vão deixando a sua marca. Sabe? É um desafio, porque esse espírito também está em missão, mas ele também está sendo testado. Ele também está sendo conduzido assim, a um teste rude, né, daquela tarefa. Que não é fácil. Às vezes se desvirtua, né, era para uma finalidade, mas chega aqui a missão e acaba se rendendo, né, talvez pela vaidade ali, como falou, né, vaidades dominadoras, e aí se perde, né, da missão, né, se desvirtua. Alguns são bem-sucedidos, outros não. Podemos ir avançando? Fabiano, o teu microfone está muito baixinho. Meu microfone? Isso. Eu não sei.
que seria? Não sei, gente. Eu acredito que eu estou carregando o celular aqui também da internet, porque ele está muito baixo, né? Eu estava numa live antes dessa, então talvez seja isso que ele esteja segurando um pouco da conexão. Mas podemos continuar ou não? Posso continuar? Para mim tá bom a altura. De repente pode ser alguma coisinha. Avança? A pobreza intelectual. Aqui, pessoal, ó, nós temos que entender que o período medieval ele é chamado de período obscuro da humanidade, onde a ciência praticamente ela ficou nula. A Joana tem um texto que ela fala, é o Natal inesquecível. E aí lá, portanto, ela vai falar do período medieval, e ela fala que foi um período extremamente pobre, assim, do espírito. Foi uma noite, né, que a gente viveu, durou 1000 anos. Temos noção do que é isso, 1000 anos. E praticamente todo mundo era analfabeto. Só quem tinha realmente de acesso à educação era quem se tornava monge, porque daí aprendia lá no mosteiro que tinha que aprender a ler latim e outras línguas e escrever, né? Não tinha gráfica. Então, como é que se multiplicava a Bíblia, os escritos dos filósofos, por exemplo? Copiava, assim, então eu pegava um papel, né? Ia copiando a mão e fazendo um novo livro. E nesse período da história, ele é chamado de copistas, monge copista. Mas ao mesmo tempo que tu faz aquilo, tu aprende aquilo. É isso que é interessante, né? De tanto tu mexer naquilo, tu acaba aprendendo. Eu, quando eu comecei no Espiritismo, eu fui colocado para ficar dentro de uma biblioteca. E, para mim, aquilo ali, naquele momento, eu não entendi. Fiquei. Mas é porque eu ouvi as pessoas dizer assim, eu dizia para o outro, né? Já leu esse livro? Esse livro é muito bom, Paulo Estevam. E eu ali sentado na mesa ficava pensando, que livro é esse? Aí o outro falava, não, esse livro aqui é bom. Os comentários dos estudiosos. Então, quem está dentro aprende mais. Então, quando tu faz algo, tu aprende mais. É tu que aprende. E aqui nesse momento, então, começa a surgir esses primeiros intelectuais que daí vai dar o salto, vai surgir os cientistas, e como vão começar a morrer queimados por causa disso. Eles vão começar a trazer a razão. Aí, não sei se o seu Homero vai querer que alguém leia ou segue a mesma leitura. Ela lê mais uma? Pode ser, Anadir? Pode ser. Pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia. Então, senhora absoluta de todas as atividades do homem,
com poderes de vida e morte sobre as criaturas, considerando seus direitos absurdos do Tribunal da Inquisição, depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes como as de Paris e de Bolonha, que serviram de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Sim, o próprio Emmanuel estuda como padre na Universidade da Espanha de Salamanca. Lá ele ganha laurea doutor em filosofia, em direito. O Emmanuel se forma em direito, e daí é quando ele vem para o Brasil, e ele, a título de curiosidade, tá? Ele é o primeiro jurista brasileiro a pisar na terra. Ele é o primeiro formado em direito a estar no Brasil. E ele era padre. Então, ele era o padre Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega, ele vem com Anchieta do Brasil, com a missão de catequizar, né, e trabalhar a questão da cultura católica no Brasil. E o que ocorre, então, nesse período? Ele é o Emmanuel, né, reencarnado. Ele tem um fascínio gigante pelo apóstolo Paulo. E ele, então, funda no Brasil uma cidade e dá o nome para ela de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, quem fundou foi o próprio Emmanuel, em homenagem ao apóstolo Paulo, porque a qual ele é um verdadeiro discípulo, ele se declara o Emmanuel, um verdadeiro discípulo. Por isso que ele trabalha, o apóstolo Paulo, em vários livros. Se nós pegarmos a coleção Fonte Viva, por exemplo, do Emmanuel, ela é toda um rabuscar assim, profundo, né, das cartas do apóstolo Paulo. O livro Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, e assim vai, Caminho, Verdade e Vida. É uma coleção de livros, fora outros, e fora o livro Paulo e Estevão, que ele faz então uma homenagem ao apóstolo. Então, surgem as universidades com essa finalidade. Só que assim, né, gente, tu vai formando pessoas e elas vão ficando inteligentes, e à medida que elas se tornam inteligentes, elas se tornam questionadoras. E ao questionar, elas começam a questionar essas coisas da igreja. E aí elas começam a trazer ideias novas, inovações novas, pensamentos científicos novos, como o próprio Copérnico, Galileu, que quase foram mortos pela própria igreja. Então, vários cientistas que acabaram saindo desse cabedal aí, vão morrer queimados. Giordano Bruno e tantos outros. Alguém quer comentar alguma questão? Eu acho interessante falarmos algum detalhezinho, uma frase. Eu ia fazer um comentário também, assim, né, Fabiano, que retrocesso, né, porque tu vê, né, já tinha Platão, Sócrates, tudo assim, a filosofia, né, dos gregos, romanos, então decaiu tudo, né, assim, ficou, como tu falou, é uma sombra, né, porque também o saber, depois vem o iluminismo, né, ilumina, né, o saber, tu questiona como tu tá falando, né, então, mas na verdade havia um interesse por trás, né, para as pessoas não questionarem e obedecerem ordens, né, havia uma coisa por trás disso, assim, então se negou muito o conhecimento, porque antes acredito que os povos mais antigos queriam conhecimento da medicina, da filosofia, das artes, enfim, matemática. E a gente viu aí no início do livro também, né, dos egípcios, os legados que deixaram, mais depois, então, a Grécia, né, e inclusive Roma. O que acontece, assim, ó? Nós temos que imaginar, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, assim, a Roma, ela cresce, ela vai crescendo, ela vai dominando tudo que é lugar, ela cresce, tudo que ela engole, ela faz parte do Império Romano. Só que o que acontece? Tudo aquilo que tu expande, tu tem que ter fronteiras, e tu tem que ter pessoas cuidando dessas fronteiras. Tu não tem mais escravos, porque tu domina esse povo e torna escravo. E muitos desses escravos se rebelam, e aí vão criando essas tribos dos hunos, e que vai surgir, então, aqueles líderes
que a gente vê nos filmes, assim, lutando contra os romanos, porque é onde eles vão, eles deixam o ódio, né? E aí vai surgindo isso. Aí aquelas pessoas vão se enclausurando, porque os mosteiros vai surgindo nesse sentido. E eles, onde essas tribos bárbaras vão entrando, elas vão destruindo tudo, gente, bibliotecas, cultura e tudo. Aí o que que eles fazem? Então eles começam a copiar os livros várias vezes para exatamente não se perder. Então, a literatura da filosofia dos livros de Aristóteles, por exemplo, de Platão e de outros, para não se perder, foram replicados várias vezes. Só que ao replicar várias vezes, eu vou aprendendo o que está escrito ali. E aí eu vou me iluminando, o iluminismo é isso, né? Eu me ilumino com aquele conhecimento, e aí começa uma revolta interna, né? Eu não quero mais seguir isso daqui. Eu quero seguir essa lógica do Aristóteles, por exemplo. É, Vocês perceberam? e tinha, eu não vou me lembrar de uma mulher, assim, à frente do seu tempo, acho que é dessa época, 1200, 1300, Epáfia, agora eu não me lembro se eu não tem até um filme da história dela. Como eles eram, assim, não católicos ou cristãos, o que aconteceu também? Os cristãos foram perseguidos, né, ali, uma época. Aí voltou, né, aí mostrou nesse filme, porque eles tinham vários, exatamente, bibliotecas foram queimadas nesse livro, mostra isso, porque aí os cristãos ficaram meio assim, tudo aquilo que eles foram perseguidos no passado, parece que eles eram troco, assim, né, ficou uma coisa ensandecida. Aí a ciência, eles foram para o outro lado, né, negar a ciência. Então, nesse filme mostra que tinham faculdades e tudo que ainda era da época, assim, da Grécia. Então, porque o filósofo, às vezes, ele pode ser também, não estou dizendo que tu é, né, tu é filósofo, pode ser um pouco cético, assim, questionador demais, e então, muitas vezes... Mas é o que aconteceu, por exemplo, se não eram cristãos, né? Galileu, Eles foram perseguidos, né? Os filósofos na época foram perseguidos. aí ele vai lá, usa o conhecimento e inventa o binóculo, por exemplo, né? O binóculo não, a lupa, e que pode aumentar. Então, se eu quero ver esse Deus, eu quero sair da Terra e olhar Deus. Aí, quando eles começam a olhar para cima, para fora da Terra, com aqueles telescópios assim de um olho só, eles começam a perceber assim que a Terra tem mais planetas. Opa, só um pouquinho, tem mais planetas. Não, só um pouquinho. Não é a Terra aqui não é o centro do universo, não. É o Sol que é o centro. Então, nós não giramos, é nós que giramos em torno do Sol, não é o Sol que gira em nosso torno. Então, começam esses questionamentos. Daí, os mais revoltosos da igreja começam a ver isso como uma forma satânica, assim, um atentado contra a igreja. Então, é uma heresia e, portanto, deve ser morto, né? Porque está tentando contra a igreja. Né? Por isso, muitos vão morrer, outros vão renunciar, né? Mas muitos acabam morrendo. Mas não tem como frear, né? Não tem como Tem frear. um filme que mostra bem essa, depois eu vou ver se eu acho, posto ali no grupo, mas mostra bem isso, eles queimaram mesmo a biblioteca e tudo que era, por exemplo, aí eles tentaram esconder isso, né, porque aí destruía tudo que era conhecimento dessa época da filosofia da Grécia, assim, então muitas universidades e pensários da época foram banidos, né, porque queria essa ignorância e até quem tinha esse conhecimento foi perseguido porque não era cristão, né? Aí a pessoa tinha que se converter, e essa filósofa na época famosa, uma mulher, é verdade, é verídica a história dela, ela tem um filme que mostra bem isso, ela foi assassinada, assim, né? Porque ela disse que não sabia se ela acreditava, e ela não quis mentir, né? Bem essa coisa, ou tu dizia que tu era cristão e aceitava, ou então tu era morto, assim, era bem como uma inquisição, mas então havia uma perseguição a quem tinha muito conhecimento também, né? Então a pobreza intelectual, tu não só não tinha esse conhecimento, como tu queria exterminar, né, esse conhecimento para não questionar tu falou, né? Então, e pior que foi a perseguição dessa vez dos cristãos, né? Foi os cristãos que perseguiram os outros. Parece que é uma devolução do que eles foram perseguidos lá atrás, mas enfim. Então, por isso, eu acredito que muitas pessoas de outros países, né, o Oriente não aceita o cristianismo porque lembram dessa fase, assim, exatamente, da história. E no renascer, né?
que vai renascer. Então, vamos surgir de tudo isso. É o renascimento. Mas eles faziam isso justamente para incentivar que ninguém estudasse, que ninguém ficasse evoluído um pouco mais, né? Quem era ali os mais que tinham um poder melhor eram os padres, os teólogos, e alguns que já faziam, então, que eram os políticos, né? Porque até os que iam estudar, tinham que estudar sozinho, tinham que ficar, não podiam contar, tinham que ficar quietos, né? Pelo que eu entendi aqui. Então, seguimos ali no renascimento. Vamos continuar. Vanessa, quer ler um pouquinho para nós? Vanessa, será que saiu? Joel? Renascimento. Quer ler um pouquinho para nós, Joel? Estou lendo. Renascimento. A esse tempo, opera-se um verdadeiro renascimento na vida intelectual dos povos mais evoluídos do mundo europeu. A universidade se constituía de 4 faculdades: teologia, medicina, direito e artes, reunindo milhares de inteligências ávidas de ensino, que seriam os grandes elementos de preparação do porvir. Rogério Bacon, franciscano inglês, notável por seus estudos e iniciativas, é um dos pontos culminantes dessa renascença espiritual. A Igreja, contudo, proibindo o exame e a livre opinião, prejudicou esse surto evolutivo. Máxime, no capítulo da medicina, que, desprezando a observação atenta dos fatos, se entregou à magia, com sérios prejuízos para as coletividades. Favorecida pela necessidade dos panoramas imponentes do culto externo da religião e da fortuna particular, a arquitetura foi a mais cultivada de todas as artes, em vista das grandes e numerosas construções então em voga. Com a influência indireta dos guias espirituais dos vários agrupamentos de povos, consolidam-se as expressões linguísticas de cada país, formando-se as grandes tradições literárias de cada região. Fica à vontade. Oi? Continuamos? Não. Eu gostaria de comentar alguma questão? É que senão, assim, a condição da igreja, tendo aquela oportunidade de trazer tudo ao seu leque, né? A sua condição de decisão e de fazer com que as criaturas efetivamente acreditassem naquilo que ela ditava, que ela ordenava, essa condição ainda se continua intensa na nossa, como é que eu vou dizer assim, no nosso convívio diário, na atualidade, digamos assim, porque a grande maioria de nós ainda espera que o outro diga aquilo que ela está sentindo que é verdade, né? E essa observação atenta que ele fala aqui, que a gente necessita ter, é aquela condição que o Cristo proporciona de estar sempre vigilante a tudo e a todos, estar cuidando, estar analisando, estar se preparando para um porvir, né? E buscar, através do estudo, muitas das vezes, assim, quando tu fala aqui, por exemplo, quem é que quer comentar aí, né? A gente comentar, porque cada um de nós tem um pouquinho, um entendimento que vai fazer com que o outro perceba alguma coisa que eu, por exemplo, não tenha percebido. E a gente fica com receio de falar,
esperando que o outro, assim, o seu Nero, o Fabiano, o Anadir, chegue e diga, olha, é isso aqui, assim, assim, para que a gente possa construir uma condição mais equilibrada e de uma existência muito mais sólida. Mas somos nós que temos que dar o testemunho. E essa condição de renascer, como ele fala aqui do renascimento, esse tempo que se opera um verdadeiro renascimento da nossa vida intelectual, é de fundamental importância que a gente possa também dar a nossa contribuição para que, como diz lá acho que é o Emmanuel, não me lembro lá o Filomeno de Miranda, ele fala da nossa condição de poder crescer edificando o reino de Deus na Terra, ou seja, buscar, naquelas condições do nosso mundo íntimo, fazer com que esse ambiente se torne mais verdadeiro, mais tranquilo, mais harmonioso. Isso depende de cada um de nós, dessa condição de desenvolver o nosso intelecto moral, para que, efetivamente, todos aqueles que a gente conviva possam dar a sua colaboração, seu pensamento, a sua palavra, para que a gente realmente supere essa condição daquelas sombras do passado e projete um mundo novo, pleno de harmonia, pleno de equilíbrio, um mundo notável, aquele da felicidade prometida pelo Mestre Jesus, né? Mais ou menos por essa condição aí. São numerosas construções que a gente tem que fazer no cotidiano, e nós vivemos nesse agrupamento assim, justamente para que cada um de nós dê a nossa singela contribuição com a nossa observação, com a nossa tenacidade, com o nosso entendimento, para que o outro também perceba que é possível superar aquelas dificuldades e fazer com que esse mundo ainda de dor e de sofrimento se torne cada vez mais um mundo melhor, né? Muito bom a contribuição. Vou passar então, seu Mércio, vai convidar mais alguém para ler ou seguimos com o Joel? Ninguém mais quer falar um pouquinho? Tu lê mais um pouquinho, Joel? Leio sim. Transmigração dos povos. É então que inúmeros mensageiros de Jesus, sob sua orientação, iniciam largo trabalho de associação dos espíritos de acordo com as tendências e afinidades, a fim de formarem as nações do futuro, com a sua personalidade coletiva. A cada uma dessas nacionalidades seria cometida determinada missão no concerto dos povos futuros, seguindo as determinações sábias do Cristo, erguendo-se as bases de um mundo novo, depois de tantos e tão continuados desastres da fraqueza humana. Constroem-se os alicerces dos grandes países, como a Inglaterra, que em 1258 organiza os Estatutos de Oxford, limitando os poderes de Henrique III. E em 1265 erige a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas têm a palavra com a Câmara dos Lordes. A Itália prepara-se para a sua missão de latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos para a sabedoria, para a beleza. A atuação do mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma coletiva dos povos. Como os indivíduos, as coletividades também voltam ao mundo pelo caminho da reencarnação. É assim que vamos encontrar antigos fenícios na Espanha e em Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar. Na antiga Lutécia, que se transformou na famosa Paris do Ocidente, vamos achar a alma ateniense nas suas elevadas indagações filosóficas e científicas, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Isso, assim, só para não perder esse detalhe, tá? Porque eles vão reencarnando. Por exemplo, muitos filósofos reencarnam na França, lá de Atenas, vão reencarnar na França, daí nós vamos ter ali
Só na França, aquele berço, nós temos 2 berços da filosofia, que é na Alemanha e na França. São lá antigos filósofos pré-socráticos do período grego e pós, que vão reencarnando naqueles novos povos para formar um novo conceito de filosofia, trazendo às universidades conhecimento, que a gente vai voltando, tá? Então, por exemplo, ali, ó, ele vai trazer, ó, as missões. A Alemanha se organiza a Península Ibérica e é imensa oficina de trabalho. E a França ensaia os passos definitivos da sabedoria para a beleza. Então, por isso as artes, e a gente não tem como negar, é da Europa, tá? O conhecimento é europeu, é fora do Brasil. O Brasil é uma colônia ainda assim de conhecimento. Ele ainda não teve essa emancipação intelectual, tem muito pouco ainda. Então, praticamente quando a gente vai estudar na universidade, a gente estuda ainda teóricos fora do Brasil, porque não é aqui. Ah, mas não, gente, nós não somos brasileiros. Nós estamos passando pelo Brasil. Nós somos espíritos europeus aqui reencarnados com sérios débitos. Entende? Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente defende muito algo, porque, na verdade, nós não somos desse país aqui. Né? O Brasil, ele foi feito pelo Cristo como um convite à transformação e para levar o Evangelho. Ele saiu migrado da Palestina, o Evangelho, para cá, para o Brasil. O Evangelho não está mais lá na Palestina, não está mais naqueles lugares. Ele está aqui no Brasil. E agora, nós estamos recebendo o convite para estar aqui. Nós, espíritos europeus frustrados, para trabalhar na nossa alma. Agora, se a gente aproveita ou não, isso é um problema nosso. Assim. Então, nós não temos país dentro de nós. Nós somos espíritos do universo. Nós estamos passando por alguns países para aproveitar o crescimento, entende? Assim como no Brasil aqui. Só para nós pegar, então, reencarnam, né? Eles vão reencarnando ali, né, o Joel? Como na Alemanha foi reencarnando, que é o berço de grandes filósofos reencarnados, depois na França. A França vai trazer as artes, vai trazer a música. Na Alemanha vai vir Mozart, vai vir Beethoven, vai vir outros espíritos, porque é um berço que está fomentando. Né? E aí vai ensaiando os primeiros passos da sabedoria para as belezas. Depois vai ser construídas as grandes catedrais, que tem ali uma exuberância, sim, mas também tem a questão da arte, da cultura, né? Porque ela guarda em si a beleza da música, a beleza das artes, porque em algum lugar isso deveria estar e permanecer. Né? Vamos lá. Então, andemos mais um pouco e acharemos na Prússia o espírito belicoso de Sparta, cuja educação defeituosa e transviada construiu o espírito detestável do pangermanismo na Alemanha da atualidade. Atravessamos a Mancha... Viu de onde é que veio os espíritos da Alemanha, mas da atualidade são os espartanos lá de trás. Por isso vai surgir essa questão do nazismo depois. E aí vamos lá. Atravessemos a Mancha e deparar-se-nos-emos a Grã-Bretanha, a edilidade romana com a sua educação e a sua prudência, retomando de novo as rédeas perdidas do Império Romano para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e o seu auxílio. Essa é a condição assim de... Não, pode falar. Não, fica à vontade. Não? Você vê que os romanos, boa parte, estão reencarnados na Grã-Bretanha, né? E é para resgatar depois de novo o processo da educação, a questão da prudência, né? Retomando de novo as rédeas perdidas lá de trás do Império Romano. Isso aí. É aquela condição da criatura julgar que está perdido, que acabou tudo, né? Mas ela tem ainda aquela condição de poder contribuir, né? E como ele diz aqui, o mundo espiritual proporciona à história humana a perfeita caracterização da alma. É isso. Mas a alma coletiva dos povos. Né? O estudo
não sou brasileiro, não sou inglês, eu não sou americano, sou um espírito do universo, momentaneamente hoje no Brasil, mas o meu propósito é universal, é trazer para o cotidiano aquela condição exemplificada pelo mestre e pelos outros benfeitores, depois dele trouxeram aquela condição de não nos transviarmos mais, não nos deixarmos envolver pelas quimeras, pelas ilusões do mundo, né, e termos mais prudência, mais aquela condição de educação e sermos uma criatura hoje nacional aqui no Brasil, mas pensando no mundo, pensando no bem-estar de todos, que somos espíritos, como ele diz, fenícios que depois chegaram lá na Alemanha. Né? E de onde viemos? Para onde vamos? Qual o nosso objetivo? Nos erguer nessa base do mundo novo. Isso é de fundamental importância, consertar em nós aquilo que ainda não está de acordo com os ensinamentos que a gente já possui, que muitas das vezes tem o conhecimento, mas não se torna sábio por não exemplificar, por não viver esses ensinamentos. Né? Então é de fundamental importância não só guardar, mas colocar em prática cada um desses ensinos, a cada momento nos beneficiarmos deles. Isso aí. Fim da Idade Média, então, o nosso penúltimo slide. Alguém gostaria, seu Homero? Vai falar? Assim, ó, aqui a gente, nesse Transmigração dos Povos, a gente nota a engenharia do comando de Jesus na Terra para trazer de volta aqueles espíritos que tiveram no passado tentando levantar um pouco a moral e a espiritualidade e que foram perseguidos, massacrados, eles vêm e lutam de novo para nós voltarmos a Cristo, a Deus. Então, esse é um trabalho minucioso que a gente percebe em todos esses anos, como é árduo e contínuo o combate à escuridão, à negatividade, para que nós possamos evoluir. Nos trouxe até agora que estamos perto de alcançar a regeneração. Fabiano, continuamos? Fim da Idade Medieval, vamos lá. Joel, tu quer terminar? Falta só esse pouquinho aí, pode ser? Pode ser. Fim da Idade Média. Do plano invisível e em todos os tempos, os espíritos abnegados acompanharam a humanidade em seus dias de martírio e glorificação, lutando sempre pela paz e pelo bem de todas as criaturas. Referindo-nos de escantilhão à nobre figura de Joana d'Arc, que cumpriu elevada missão adstrita aos princípios de justiça e fraternidade na Terra, e às guerras dolorosas que assinalaram o fim da Idade Média, registramos aqui que, com as conquistas tenebrosas de Gengis Khan e de Tamerlão, e com a queda de Constantinopla, em 1453, que ficou para sempre em poder dos turcos, verificava-se o término da época medieval. Uma nova era despontava para a humanidade terrestre, com a assistência contínua do Cristo, cujos olhos misericordiosos acompanham a evolução dos homens lá dos arcanos do infinito. Então, o fim da Idade Média, Sim. a figura do Mestre Jesus, aquele pensamento, né, de que nenhuma das ovelhas se perderá, ele continua
acompanhando a evolução de cada um dos homens, desde sempre nos dando aquela condição de superar as nossas dificuldades, as nossas iniquidades, vencermos as nossas tristezas, enfim, as nossas incoerências, e nos tornarmos criaturas mais capacitadas a colocar em prática os ensinos, as divinas leis que ele tão bem exemplificou, estando mais afim e mais em comunhão com os benfeitores, saber que somos essa criatura que foi convidada a superar um passado de erros e de vícios, passar por guerras dolorosas, por questões aflitivas, por todo tipo de dificuldade, para verdadeiramente dar valor a esta caminhada que a gente está seguindo com determinação e boa vontade, e assimilar em cada momento esses ensinamentos, tendo o princípio em nós da justiça, da fraternidade e do amor tão bem exemplificado pelo Mestre. Isso aí. Aqui, se tu olhar a figura, vocês olhem a minha figura da Joana d'Arc. Bom, Joana d'Arc é o espírito de Judas reencarnado. Então, ele pede para vir como uma mulher e ela, então, desce a terra, né? Ele desce a terra nessa figura feminina. É uma camponesa pobre que nasce em Domremy, um vilarejo na França. E ela, então, é uma médium que ouve e vê os espíritos. A missão dela era coroar Delfim, o rei da França. Como a igreja era muito forte da época, ela, então, tinha que defender a França, né? Não matar ninguém, mas defender a França. Ela, então, se dizia que era conduzida por Deus. Isso era uma afronta para a igreja, né? E aí, o que acontece? O papado da época, aí ela consegue erigir Delfim a coroa. Aí ele, então, o papado da época diz, né? Nós lhe entregaremos a cátedra, né? Vamos botar a coroa na tua cabeça, em nome de Deus da igreja, mas tu nos entrega Joana. E ela, então, foi denunciada por heresia. E aí foi queimada. Ela era uma moça analfabeta, não sabia ler nem escrever, era uma camponesa. É muito célebre quando ela está lá sendo julgada, um dos monges, tipicamente aquele que está botando fogo nela, ele lá na cadeia diz assim para ela, parece que para uma camponesa você tem um sapato, né? Um bom sapato, porque ele quis dizer que ela tinha muito. Ela olha para ele e diz assim, para quem representa Deus, o senhor tem ouro demais. É muito interessante, e daí então eles prendem ela. Só que existia, antes de Joana d'Arc, quando estava na cela, tinha uma moça que era chamada a Louca de Paris. Era uma moça que perambulava pelas ruas de Paris, enlouquecida, avançava nas pessoas, perturbava as pessoas. Ela tinha um sério problema de uma obsessão espiritual. Então, Joana d'Arc ficou preso com ela dentro dessa cela. E Joana d'Arc, então, abraçava ela e conversava com ela e fez um verdadeiro trabalho de desobsessão. Conseguiu tirar o espírito dela. E ela, então... Aí a Joana d'Arc foi levada à fogueira e a moça morreu. A moça chegou a ser morta, morreu por doença, por peste nessa cadeia. Logo em seguida, Joana d'Arc foi levada à fogueira. O espírito dessa louca de Paris, então, ficava perambulando pela rua procurando a Joana d'Arc, porque era o anjo da vida dela. Quando ela viu uma moça sendo queimada na fogueira, porque quando Joana d'Arc foi jogada na fogueira para ser queimada, Jesus aparece para ela. Né? O Cristo diz, ó Judas, não precisas tanto para redimir o vosso coração. Eu não te pedi isso, ele diz, porque não queria que ele permanecesse. E ergueu o braço para ele para tirar o espírito daquela fogueira. E ele renunciou. Ele disse que gostaria de sentir as chamas arder no seu corpo, porque ele ainda carregava aquela chaga, né, de tristeza por ter traído o mestre. E aí, então,
ele fica estentorando nas chamas, e a louca de Paris vem e se atira em espírito, assim, se atira dentro da fogueira e abraça ela, e é onde ela consegue se redimir pelo amor, pelo amor. Porque se abraça nela e grita, né? Que não façam isso com ela, ela é um anjo, ela vai dizendo. A Joana d'Arc, o Judas vai dar um testemunho para nós, pessoal, no livro, em um dos livros de Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, e o Humberto de Campos conversa com Judas no mundo espiritual. E aí, lá pelas tantas, na conversa, ele pergunta para o Judas assim, o que ele ainda acha por ser visto pela humanidade, sempre quando se fala em traidor, chama o Judas, né? Se isso ainda ecoa nos ouvidos dele, ele disse que não. O que ele devia para o Cristo, ele já tinha se redimido. Ele diz assim, eu vendi o Senhor por algumas míseras moedas, mas até hoje muitos ainda vivem e vendem Jesus por muita riqueza. Então a gente vê hoje aí, né? A fé da prosperidade, do negócio, te dou o reino dos céus, tu der a tua casa, te der os teus bens, quanto mais tu me dá, mais tu terá, e ainda querem acusar o Judas de traidor. É uma coisa assim muito interessante. Ele diz assim, há muitos que ainda vendem o Cristo até os dias de hoje. Eu já me redimi com o Senhor. Nunca mais ele veio para a Terra. Ele é um espírito agora iluminado, já se iluminou, já se purificou. Nada do que nós falamos em seu nome o atinge, porque ele já resolveu isso com a sua própria consciência. Então, o período medieval foi um período em que ele veio resgatar essa dívida moral que ele teve com ele, porque era mais com ele, né? Com a culpa dele, assim. Porque as trevas são assim, gente. Nós não devemos nos vender para o mal. Jamais. Porque quando ele voltou lá e disse para os sacerdotes, eu entrego de volta as moedas porque eu entreguei sangue inocente, o que os sacerdotes disseram para ele? Isso é contigo. Agora é só contigo. Ou seja, as trevas, elas não são fiéis, elas não querem negociar contigo. Elas simplesmente te jogam depois na lama, depois de te usar. Por isso, o bem é inegociável. Madre Clara de Assis, no livro Transtornos Psiquiátricos Obsessivos, fala disso. Jamais nós devemos de negociar qualquer coisa santa com as trevas, porque eles virão te cobrar, porque eles são negociadores. Quando tu precisar, eles vão dizer, isso é contigo. Isso é contigo. Nós já fizemos a nossa parte. Então seria isso, pessoal. Mara, a Mara quer falar um pouquinho? Quero. Eu queria, quem quiser assim falar um pouco, ouvir um pouco mais, né, da Joana d'Arc, né, da história, o Leon Denis tem um livro que chama Joana d'Arc. Então, assim, é um livro que vale a pena ler também, belíssimo. Não sei se você já leu, Fabiano. Provavelmente sim, pelo que você falou, né? É um livrinho que fala sobre o julgamento dela, né? Isso. Então, assim, da mesma forma, né, essa última que foi, né, da mesma forma que ela traiu Jesus, ela foi traída também, né? Isso. O rei lá. Então, mas, assim, de qualquer forma, é uma história muito bonita, Leon Denis que conta, né? Que foi a 11ª reencarnação dela que ela consegue, né? Realmente se ver livre da culpa, né? Que até então, todas que ela teve, ela foi resgatando aos poucos, mas sempre carregando a culpa. E aí, nesse livro, ele conta, né, todas essas 11 vidas, reencarnações dela. Muito bonito. Quem tiver a oportunidade, né, de ler. Obrigada. Bom. Souberam, chegamos ao final. Mais alguém, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Joel, Rita, Genesi. Para mim tá ok. Então, vamos passar para... Oi, pode falar?
E achei muito interessante, e para que a gente lembre, né, que mesmo os missionários, né, aqueles espíritos que vêm com as suas missões, muitas vezes, né, e somos nós eles, né, com a nossa missão bem pequenininha, a gente às vezes não consegue dar conta dela pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, e a gente aponta o dedo para o outro porque erra, esquecendo que nós também erramos muito pela vaidade, pelo nosso orgulho. Então, era isso que ficou para mim assim bem forte nessa lição, essa questão, né, que Jesus, que é a espiritualidade maior, está sempre ofertando a chance da melhoria individual e coletiva, e que a gente põe fora as oportunidades por todas essas questões ainda da nossa inferioridade. Era isso. Mais alguém, pessoal? Tem um tempinho ainda, senão a gente vai passar para a dona Lúcia. Tá, dona Lúcia? A senhora pode fazer o encerramento, tá? Dona Lúcia? Agradecemos a Deus e a Jesus, né, mais essa oportunidade. Pedimos assim a Mãe Maria, Mãe de Jesus, que nos acompanha todos os dias nas nossas orações. Pedimos força, fé e também que nos ajude a todos os nossos irmãos essa doutrina maravilhosa que nos une a todos os nossos irmãos, que Jesus habita em todos os nossos corações, habita em todos os corações dos meus irmãos, dando a nós a oportunidade, né, de nos refletir mais sobre toda a humanidade, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, né? Que deu tanto por todos nós. E assim nós só temos que agradecer por essa oportunidade tão boa de aprendizado a todos nós. Nosso muito obrigado. E assim encerramos essa noite de paz, de alegria, que fique em nossos corações o amor de Cristo, nos abençoando, nos amando a todos nós. Essa união maravilhosa que Jesus nos ensina, nos explica nessa doutrina maravilhosa. O meu muito obrigado e boa noite a todos. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.